O reino de Deus, a mente de Cristo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, que Deus te abençoe. E seguindo, mais uma vez, essa aula em continuidade das 3 aulas anteriores sobre a mente de Cristo. Na primeira aula, nós falamos sobre o supremo propósito de Deus, como é importante nós entendermos que Deus tem uma vontade, e a partir dessa vontade, ele planejou e tem executado o seu plano. Falamos na aula 2 sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal da consciência, onde tratamos a questão da consciência do homem e o problema da consciência do homem quando caiu. Na aula 3 falamos sobre a mente de Cristo e agora falamos sobre o reino de Deus. Como Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Nós vamos seguir agora para um conceito sobre cosmovisão. O que seria a cosmovisão? Próximo. A cosmovisão, próximo. Próximo slide. Cosmovisão. Aperta mais uma, por favor. Esse conceito de cosmovisão é muito importante para a gente aprender a questão sobre o reino de Deus. Vamos ler. Cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, algo que pode ser expressa em uma história ou em um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a estrutura básica da realidade e que provê os fundamentos em que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Então vamos entender um pouco essa ideia de cosmovisão para que a gente entenda a necessidade de nós buscarmos a cosmovisão do reino de Deus. Então, primeiramente, quando ele diz, que nos prover os fundamentos em que vivemos. Então, a ideia de fundamento, de fundação, é do solo em que vivemos, que do solo é que nós nos nutrimos, Da onde a ideia da terra é da onde nós nutrimos, os elementos que a gente tira da terra para sobreviver, uma planta. Então, nós temos algo que provê esses fundamentos, para a gente entender a importância de se ter uma cosmovisão. Quando ele diz sobre a estrutura básica da realidade, eu coloquei a realidade aqui da gente pensar, a partir da sua subjetividade, você vai criando a realidade. Você tem a sua história, Você, quando nasce, você foi fundado num solo. Então, a sua família, a sua estrutura familiar, a cultura que você nasceu, que você foi inserido, todas essas coisas vão formando, vão fazendo parte da sua subjetividade. E a partir da sua subjetividade, você começa a enxergar a realidade, Cada um, na sua história, tem dentro de si um arcabouço de preceitos e princípios, Muitas vezes, na nossa família, nós recebemos preceitos, princípios morais, princípios éticos, princípios espirituais, que juntamente, quando você tem esses preceitos e você vai para a experiência humana, vai para a realidade, você leva consigo essa subjetividade. E aí ele diz que a cosmovisão é essa orientação fundamental que pode ser expressa na sua subjetividade, na sua história, na sua realidade, Então, o poder que a cosmovisão tem, porque ele diz que os pensamentos e as ações procedem da cosmovisão, está mais profundo do que a mente consciente, ela vem do coração. Então, de algo que é bem profundo dentro de você, isso influencia a sua história, a sua realidade, aquilo aonde você se fundamenta. Próximo.
E aí tem esse quadro para a gente pensar, né? Tentar responder essa pergunta: qual a sua cosmovisão? Baseado em quê? Falando, né, obviamente, agora de preceitos mais religiosos, vamos dizer assim, ou espirituais. Se você partir, né, de Deus existe, e aí ele aponta vários caminhos. Se Deus, vamos ver ali, se Deus existe, sim, aí ele orienta. Existe mais Deus? Sim, aí você seria politeísta. Não, Deus está no controle do mundo agora, sim ou não? Então, esse conjunto de arcabouços e preceitos ligado à sua realidade, tudo isso está fundamentado e baseado na sua cosmovisão. Então, como a cosmovisão é importante para o homem? E aí Jesus diz para a gente: buscai primeiro o reino de Deus. É necessário que a gente, mesmo tendo toda essa nossa subjetividade, toda a nossa história, né? Mesmo que a gente tenha uma cosmovisão que foi engendrada dentro de nós, né? Cristo ele vem trazendo o reino. Ele vem trazendo esse reino próximo. E isso vai nos orientar. Os fariseus tiveram essa curiosidade. Lucas 17, 20. E, interrogado pelos fariseus, quando a vez de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E um outro versículo diz: naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Interessante a gente pensar. Os fariseus estavam interessados sobre o reino de Deus. Mas, partindo do conceito de cosmovisão, a partir de qual cosmovisão eles interrogaram Jesus? Porque para os judeus, a vinda do reino seria Jesus como um rei poderoso que havia de reinar e Israel com ele. E aí Jesus, ele vem e muda a visão deles, tenta trazer uma cosmovisão diferente. Próximo. Vamos analisar. Primeira coisa, o reino de Deus é sem aparência visível. Naturalmente, a gente até é muito mais fácil você lidar com aquilo que é visível, com aquilo que está na dimensão, né, dos seus olhos, né, que você pode, que é palpável. Só que Jesus ele confronta essa cosmovisão dos judeus. Ele diz: não há aparência visível. Os judeus queriam. Por quê? Toda a tradição deles, toda a cosmovisão deles estava orientada para isso, de que viria o Messias e esse Messias viria em glória. E aí Jesus vem, nascido de uma família simples, se fez carne, habitou entre nós, veio para servir, e isso faz com que haja um choque nessa cosmovisão dos judeus da religião. E ele fala: não é nem aqui nem ali, não é num território físico. Então, nós não podemos, mesmo que a nossa cosmovisão seja limitada, nós precisamos que a nossa cosmovisão, a partir do ensino de Jesus, comece a se identificar de que o que é visível é exterior.
Jesus, quando ele fala, o que importa não é o exterior, mas o interior do corpo. É do interior que procedem, entende? Então, a cosmovisão do reino de Deus, ela sempre é interior, é uma dimensão interior. Não é estabelecido por mãos humanas. Próximo. Jesus, ele corrige a maneira de pensar o reino de Deus como uma dimensão espiritual interior. Falando disso, a partir de uma cosmovisão, muita gente, mesmo na igreja, tem desejos, né, de que a gente pudesse, né, com as nossas próprias mãos, a gente estabeleceria, né, mas seria de uma maneira humana. Jesus não veio trazer, nessa primeira vinda, né, o reino dessa forma. Ele diz, não, ele está dentro de você. E aí você que está ouvindo, você pensa, como o Espírito vai revelar essa dimensão espiritual interior ativada pelo Espírito de Deus? Quando ele diz lá, próximo, em João, que eu estou com o Pai, vós em mim, eu em vocês, essa mesclagem, né, dessa imanência divina dentro do homem. O Espírito de Deus que habita em nós, é o Espírito de Cristo. É ele que traz, né, o reino dentro de nós. É ele que faz com que a gente possa andar nesse reino. É ele que faz com que a gente possa entrar nesse reino. Qual é a porta de entrada desse reino? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se há uma porta, a primeira porta que a gente vê quando Jesus se manifesta, porque Cristo, ele é o próprio reino de Deus. Ele é a manifestação do reino de Deus. Quem vê ele, vê o que significa o reino de Deus. Como ver como ele andou, ao ver como ele lidou com a viúva, como ele lidou com aquele samaritano, como ele lidou com a mulher samaritana, como ele lidou com o centurião, como ele lidou com os fariseus. Então, ele veio trazer, né, o reino de Deus. Ele diz, o reino de Deus está no meio de vós, porque onde está o Salvador, está o reino de Deus. Para entrar nisso, quando ele veio, João Batista diz, arrependei-vos, eles que chegaram, o reino de Deus, o Cordeiro de Deus estava ali. Então, para você entrar no reino, tem essa porta. O arrependimento é a porta que faz com que você possa entrar no reino de Deus. É você se reconhecer, ver, você tem a sua cosmovisão, você tem toda a sua história, você tem a sua realidade baseada na sua subjetividade, mas aí você tem uma história que pode ser contada, você se baseou em preceitos, em princípios, até religiosos, mas Cristo ele fala assim, busque agora o reino de Deus. A gente tem o nosso como visão humana, mas ele fala agora, busca primeiro o reino de Deus. Deixa com que Deus agora, através do Espírito, em vós, possa te encaminhar. Começando o quê? No arrependimento. Começa no arrependimento, você entra para a vida espiritual e você recebe agora a sua comunicação com o Espírito de Deus, ela é de forma mais plena. E aí esse princípio da imanência vai fazendo um trabalho de modificação, de renovação no seu interior. Ninguém vê. Você não vê, porque não é visível. Não é exterior, não está nem aqui, nem ali. E nem é feito por mãos humanas, nem é sua. É o próprio Espírito de Deus que trabalha em você. Apesar de que você tem que permitir que o Espírito de Deus possa dirigir esse trabalho. Próximo.
E aí, tratando dessa questão da igreja, nessa passagem de Romanos 14, os cristãos da igreja estavam discutindo. No versículo 2, se deveria comer de tudo ou se comeria apenas legumes. Se fazia diferença entre dia e dia ou se todos os dias eram iguais. Ou seja, eles estavam, aquela assembleia estava envolvida com coisas que Paulo falou, não tem sentido. A presença divina não é um mero estatuto do fazer ou não fazer. Ele diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é o quê? É o Espírito de Deus ali habitando em você. E aí vem a justiça, vem a paz, vem o fruto do Espírito. Então, todo o resto que eles estavam discutindo eram exterioridades, que não era o principal. Então, entender que o reino de Deus não é exterior, não é visível, é você se deixar levar para a presença do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que te convence, é o Espírito de Deus que te convenceu da verdade, é o Espírito de Deus que fez você se arrepender, né? É o Espírito de Deus que te conduz também no reino. Essa presença você não vê, não é de mãos humanas, foi dado por Deus. Né? Dentro dessa obra do plano de Deus, o Pai viu o Filho e o Filho viu o Espírito. A Trindade envolvida no plano de Deus de redenção. Então, a nossa mente, como mente de Cristo, tem que entender claramente quando Cristo diz buscar o reino de Deus, a gente tem que buscar isso nessa dimensão espiritual. É a gente compreender, mudar a nossa cosmovisão de que eu agora, na verdade, eu tinha, e agora sim eu entendo, agora sim eu vejo, que o Espírito de Deus está presente na minha vida. E a partir da presença do Espírito de Deus na minha vida, como Deus vê, aí eu vou buscar o reino de Deus. Aí eu vou aprender o reino de Deus. Aí eu vou deixar com que a minha mente seja renovada. Aí eu vou deixar com que a minha mente carnal seja transformada, amoldada à mente de Cristo. Mesmo que nesse processo haja lutas. Porque você tem o Espírito de Deus, mas tem o Espírito do mundo. Como a gente falou na aula sobre consciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal, da consciência, há no mundo dois grandes polos. Aqueles que querem fazer a sua vontade sem considerar Deus, né? Assim como Adão fez, escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, sem Deus, sem a árvore da vida, e aqueles que vão escolher a árvore da vida. Você que escolheu a árvore da vida, agora você tem a presença do Espírito, e esse Espírito te ensinará todas as coisas, ele te conduzirá, ele vai fazer com que você ande do Espírito. Não é só conhecer, é andar no Espírito. Andar pressupõe uma certa comunhão. Andar no Espírito é saber que o Espírito está em você. E o Espírito que está em você, ele coloca em você o fruto da presença dele. Quem tem o Espírito tem o fruto. Só que como que eu vou entender isso de forma real? Buscando o reino de Deus. Deixar ser guiado pelo Espírito, que fala aonde a sua consciência. Próximo.
Ele disse aí, em Hebreus 8, na sua mente, próximo, mais um só. Na sua mente, imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Mais um. Eu serei o seu Deus, e eles serão, aí, eles serão o meu povo. O próprio Deus, ele diz, na sua mente imprimirei minhas leis. Você percebe que esse entendimento, essa revelação, né, é algo que vem do próprio Deus. Que é a vontade de Deus, que nós tenhamos essa mente de Cristo. Não só ele diz que imprime as leis na sua mente, mas ele também escreve no coração. Lembra que a cosmovisão é aquilo que é aquela orientação fundamental do coração que pode ser expressa em uma história ou em um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a estrutura básica da realidade que provê os fundamentos que vivemos e nos movemos e temos nosso ser. Aí você pensa agora na cosmovisão de Deus. Ou seja, essa orientação fundamental do seu coração, que se escreve no seu coração as leis dele e na sua mente. Pegando essa ideia de cosmovisão. Então, a sua orientação fundamental do seu coração agora está partindo de algo que nem humano é. É o próprio Deus que imprime a sua mente no seu coração. Essa cosmovisão do reino de Deus, ela vai poder ser expressa em uma história ou em um conjunto de pressuposições. A cosmovisão de Deus, ela tem uma história e ela tem pressuposições. Que história? Cristo. Que pressuposições? Redenção, salvação, renovação de mente, transformação, andar no Espírito. São vários preceitos que a vida com Cristo, ela vai te orientar. Essa cosmovisão vai te orientar a isso. Vai te orientar à oração, ao perdão, à humildade, ao serviço da obra de Deus, às boas obras, porque você é salvo, primeiro, você é salvo para as boas obras. Então, você não faz boa obra para ser salvo. Quando você faz a obra para ser salvo, a sua cosmovisão ela está desconectada com a cosmovisão de Deus. Por quê? Na cosmovisão de Deus, você é salvo para boas obras. Então, o que eu tenho que fazer? Acertar a minha orientação fundamental do meu coração. Muita gente, mesmo sabendo que você não é salvo pelas obras, ela, no coração dela, o que orienta a ação dela, o que orienta a decisão dela, é uma cosmovisão legalista ainda, da lei, de que ela tem que fazer. É como estava aqueles irmãos na batalha de Romano. A cosmovisão dele estava preocupada se comia ou não comia, comia isso ou comia legume, se é dia tal ou é dia tal. E aí Paulo fala que não importa, a cosmovisão do reino de Deus não tem nada a ver com essas coisas, tem a ver com a presença do Espírito em nós. Então, você tem que fazer as boas obras. Não é que você tenha que fazer, você vai fazer porque você foi salvo. Você vai fazer porque você tem uma nova cosmovisão que vai orientar a sua história. Você agora tem um conjunto de pressuposições que vai influenciar a sua realidade. Você tem agora uma cosmovisão que vai prover fundamentos aonde você vai viver, você vai se mover e que você vai ter dentro de você. Você vai ter Deus.
Ele diz, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A igreja, a igreja de Cristo, espiritual de Cristo, é essa que tem a cosmovisão totalmente orientada pelo cabeça, que é Cristo. Próximo. E aí a gente vê Saulo e Paulo, para aí. Saulo era alguém que tinha uma cosmovisão religiosa. Ele entendia, através da orientação fundamental do coração dele, era de que ele tinha que fazer a defesa de Deus. Mas a lei da vida não estava nessa orientação. A lei da vida é o Espírito, é a presença do Espírito. Quando ele se transforma, né, a pessoa só pode mudar quando ela muda a cosmovisão dela. E aí a gente sabe, não é exterior. A pessoa ela pode estar em todos os cultos, assistir todas as pregações, ir de igreja em igreja, denominação em denominação. Se a cosmovisão dela não for mudada por Deus, né? E por que não? Né? Não acontece? Porque a pessoa não deixa. Não é que Deus não quer. Porque ele diz, eu imprimirei na mente dele minhas leis. Eles serão regenerados e a mente deles será renovada. Por que não ocorre, então, a mudança? É porque não mudou a cosmovisão. A orientação fundamental do coração ainda não é a cosmovisão do reino. Ainda é, muitas vezes, apegado às questões humanas. E aí ela pensa que ela, não, eu vou fazer ou deixar de fazer, né? Que é o exemplo do comer ou não comer, né? Dia sim, esse dia pode, esse dia não pode. Então ela é exterior. E ela vai se enganando, achando que ela mudou a cosmovisão dela, porque agora ela faz uma coisa que ela não fazia antes, ou ela deixou de fazer uma coisa e agora ela não faz mais. Não. Não é que você não possa melhorar. Deve melhorar, faz parte do progresso humano melhorar. Mas a gente tem que entender qual é a cosmovisão do reino de Deus, qual é o conjunto de pressuposições que a gente tem ao se dizer, né, cristão, seguidor de Cristo. Aí Paulo fala, depois que ele tem a cosmovisão, ele fica cego para ver. Né? Depois que ele tem aquela visão de Cristo, fica cego, depois enxerga, volta a ver, e aí ele vê Paulo. Alguém que teve a cosmovisão dele, a percepção dele da realidade, a subjetividade dele foi tocada não por mãos humanas. A subjetividade de Paulo foi tocada por Deus. Ele imprimiu na mente de Paulo as leis. Ele escreveu no coração de Paulo. Deus verdadeiro, Cristo, revelado no coração dele. E aí, de perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido estando na igreja. Como foi a tamanha mudança de cosmovisão? Aquilo que orientava ele foi radicalmente mudado e provido de origem o quê? Não humana, não territorial. Era a presença do Espírito de Deus nele, era a vida. E aí ele fala, deixa para trás tudo aquilo que não está mais conforme essa cosmovisão. As coisas que para trás ficaram, né? Ele avança. Próximo. E aí a gente pensa, né? Uma igreja que tem, né, Cristo, que retém a cabeça, né? Uma assembleia, uma igreja que retém a cabeça, que é Cristo. Quando Paulo fala lá em Filipenses, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí a gente pensa, né? Como que
alguém pode pensar da mesma forma, mesmo pensar. Como é possível se pensamos tão diferente um do outro? Qual seria o pensamento dominante? Só se todos nós tivermos o mesmo nível espiritual no reino de Deus. Verdade? Então, nós temos igrejas, nós temos muitas denominações, nós temos muitas realidades, nós temos muitas visões daquilo que é o certo, daquilo que é o errado, até mesmo do reino de Deus. Só que Cristo lhe diz: eu sou a luz do mundo. Pensa na luz como percepção, né? Quando um ambiente que tem luz, você pode ver claramente todas as coisas. Então, nós não podemos esperar em nenhum outro essa luz. Ele é o modelo. E falando de mente de Cristo, né, de pensar, de mesmo pensar, que mesmo pensar a gente pode ter? Só se tiver um pensamento dominante. Será que o meu pensamento dominante poderia ser o meu pensamento poderia ser o pensamento dominante? Será que eu estou certo em todas as coisas? Será que é o nosso amigo? Será que é o nosso pai? Será que é o pastor da igreja? Será que é da denominação? Será que é... Não. Nós apenas somos aprendizes. Todos nós estamos sendo trabalhados na nossa realidade. Aí nós temos que nos voltar para o reino de Deus, tendo Cristo como o pensamento dominante. Quando todos nós colocarmos Cristo como um pensamento dominante, Cristo, a sua obra, o seu propósito, né? Lembrando da aula 1, né? Aí a gente vai alinhando a nossa mente humana à mente de Cristo. O Espírito de Deus está ali para revelar Cristo e a sua obra. E a gente vai renovando a nossa mente, para que aí a gente possa, né, completar essa alegria de pensar a mesma coisa, de ter um nível espiritual como o de Cristo. É óbvio que a gente não consegue ser igual a Cristo, mas ele é um modelo, ele é o cabeça, ele é a nossa referência, ele é a luz do mundo, ele é o cabeça da igreja, é ele que direciona, ele que mostra o caminho, a forma, como ele lidou com as coisas. É isso que ele quer. O reino de Deus em você é para isso, para você ser cristão. Mas tem que reter. E aí isso não vem, né? Isso vai, muitas vezes, vai criar um embate com a nossa cosmovisão humana. Fazer a vontade de Deus, muitas vezes, vai ter uma dificuldade, porque nós também temos a nossa cosmovisão humana, porque nós temos a nossa subjetividade, nós temos a história da nossa vida, nós temos ainda preceitos e princípios que, às vezes, a gente ainda não conseguiu ainda substituir pelo preceito e o princípio de Cristo. Todo mundo sempre diz, é muito difícil perdoar. Por quê? Porque a cosmovisão do reino é essa. Não é o reino de Deus, não é um ambiente da guerra, é um ambiente de paz. Como que você vai ter paz? E é dentro, né? Ele disse, quem não perdoa, o problema sempre fica com a pessoa que não perdoa. É a pessoa ferida que sofre os verdugos, né? Mas nós temos que, com a presença do Espírito em nós, isso ser transformado. De glória em glória, ou seja, é um processo. O Espírito Santo está trabalhando. Isso individualmente. Quando falamos de uma assembleia, temos que estar todos envolvidos nesse projeto.
qual é o nível espiritual da sua igreja, da sua denominação. Como que é? É só você ver como lida com os irmãos, você vê na sua assembleia como que acontece. Como que é na sua igreja? É o reino de Deus? Né? É um ambiente de paz? É um ambiente de amor, de misericórdia, de gratidão, de mansidão? Se não for assim, não retém a cabeça. E aí nós temos que estar envolvidos, porque nós temos que elevar o nosso nível espiritual, mesmo sabendo que haverá uma grande apostasia, como disse Tessalonicenses, antes do fim, né? Então, nós temos que estar intimamente ligados, não só individualmente, porque quando ele diz que a alegria dele era que todos nós fossem unidos de alma, de mesmo sentimento. Que sentimento? O mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele é o nosso princípio. Ele é a nossa visão orientadora. É ele que nós temos que seguir. Como ele agiu, como ele se comportou, aonde ele foi, por que ele foi. Quando você pegar lá os 4 evangelhos, você vê, não vê só a história de Cristo. Pensa o que ele estava pensando. O que ele estava pensando quando ele ressuscitou o filho daquela boca de Naim? Por que ele fez isso? Que sentimento que havia nele? Pergunta por que ele curou o servo daquele centurião. Por que ele curou a mulher hemorrágica? Por que ele brigou com os fariseus que estavam fazendo a cada do país, a cada geração de mercado, mercadoria? E aí você vai, a partir disso, você vai buscando se amoldar aquela mente, que é a mente de Cristo. Próximo. Crer no Evangelho é unir-se a Cristo nesta morte. Pode mostrar mais um. Mais um. Muitas vezes até aí, tá bom. Nós queremos ouvir o Evangelho de sucesso. Tem se pregado isso. Muita gente não crê no Evangelho. Ele crê no sucesso que o Evangelho tem sido oferecido. Crê no Evangelho que se une à morte de Cristo é difícil. Não é nem atrativo para algumas pessoas. Que morte? Filipenses 2, 5 a 8 nos ensina. Cristo diz, quem quiser seguir a ele, que pegasse a sua cruz. Qual foi a cruz de Cristo? Foi fazer a sua kenosis. Ele é o modelo, Filipenses 2,5. Você pense que tem em você o mesmo sentimento que havia em Cristo. Essa aniquilação do ego para fazer a vontade do Pai, porque sendo Deus, Filipenses 2,6, ele se despiu da sua glória se fazendo homem. Por quê? Porque o Pai tinha uma vontade, e para fazer a vontade do Pai, o Pai enviou o Filho faz a vontade do Pai. O Filho glorifica o Pai. É o Pai recompensa o Filho com a igreja. E aí ele se despiu da sua glória se fazendo homem. Então, aquele que é Deus, ele realizou, Filipenses 2,7, ele realizou a kenosis, ele esvaziou-se do fato de ser Deus para cumprir a vontade do Pai. Muitas vezes, quando nós temos a cosmovisão do reino de Deus, a gente tem que fazer essa cruz. Se esvaziar do fato de eu ter a minha vontade. Muitas vezes, a tua vontade é contrária à vontade do Pai. E aí eu faço o quê? Seja feita a tua vontade.
não a minha. Esse é o evangelho que te leva à cruz, que é você fazer a vontade do Pai. É você buscar primeiro o reino de Deus. É você se deixar guiar pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus falar na sua consciência que não é aqui o caminho, é você não ir naquele caminho. Isso é kenosis. E isso não é só kenosis, isso é cruz. Muitas vezes é dolorido. É você perdoar, é difícil, mas é o caminho. Cristo, sendo Deus, se desfez e despiu da sua glória, se fazendo homem. Desceu aos degraus do serviço voluntário e altruísta, serviu os homens. E ainda se humilhou, auto-humilhou em amor, por quê? Ele fez tudo que ele fez por vontade. Nenhum homem, se não fosse a vontade dele, de Deus, não poderia. Pedro tentou interromper isso. Quando vê aqueles soldados para levar Jesus, Pedro saca da espada. Aí Cristo falou, não, Pedro, a tua visão que eu trago do reino de Deus não é a violência, é o amor. E aí ele ali, obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, no estado que ele estava, e ainda orar para que fosse perdoado os seus algozes. Essa aniquilação do ego, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, é esse sentimento, é essa mente de Cristo que a gente tem falado. Desde a primeira aula, quando a gente entende qual é o propósito de Deus, a gente tem que realizar essa gnose. Ok, entendi, Senhor, o seu propósito. Entendi qual é a sua vontade. Entender que você foi chamado para fazer parte desse propósito. E Deus te uniu a Cristo, como corpo de Cristo. Mas o Cristo, ele é a cabeça, é a mente que governa. Próximo. E aí você realiza essa kenosis. E na sua subjetividade e na sua individualidade, né? Você olha Cristo como a origem da criação. Ele é a base da unidade. Todas as coisas foram feitas nele. Então, ele é a base da unidade de todas as coisas. E aí, ele diz em João 1, né, que a vida veio e ele era a luz dos homens, ou seja, ele vem trazendo a sua história, né, que a gente consegue ver lá nos evangelhos, como que se deve ser o modelo do homem redimido. Ele é a luz, ele é a consciência plena. Você olha para ele, é assim que eu devo agir, é assim que eu devo pensar. Não copiar os atos com a forma exterior. Não, é interior. Ter o mesmo sentimento. Lembra que o reino de Deus ele não é exterior, ele é interior. Ter o mesmo sentimento que motivou Jesus. Qual foi o sentimento que motivou Jesus a se despir da sua glória e se fazer homem? Se não for o amor por nós que nada, não valemos nada. Éramos meras criaturas de Deus e ainda afastados de Deus. Mas Jesus, por amor, se despiu da sua glória. Por amor, ele morre. Por que que ele cura? Por que que ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados? O que que tinha dentro do coração dele, da alma dele, quando ele fala isso? E aí, quando você entender esse sentimento, que haja dentro de você esse mesmo sentimento que é vindo longe, que é bem diferente do pecado, que é uma consciência egoísta, voltado para si, para suas próprias motivações. Né? Então, e o verbo se fez carne, né? A imanência divina. Jesus, quando veio, né, e andou entre os homens, ele veio para mostrar
um caminho, que eu chamo de Cristo caminho, esse modelo do homem segundo o coração de Deus. É a gente voltar os evangelhos e encontrar com essa luz, conhecer essa luz, ler a palavra de Deus, conhecer a verdade. E aí essa verdade, essa luz te libertar, você entender que a orientação fundamental do seu coração precisa ser mudada, que a sua história agora tem um conjunto de pressupostos que está baseado agora em Deus, em Cristo. Né? Os fundamentos seus não são mais aquela casa que está alicerçada na areia, mas na rocha, que é Cristo. Né? Ele é a videira verdadeira, você é o ramo, aquela fundação, aquele fundamento, ou seja, a árvore que está plantada, ela tira ali do solo os seus nutrientes para ficar uma árvore boa. Assim nós, o ramo, nós tiramos da videira todo o nutriente que nós precisamos. Esse Cristo, que é a nossa luz, que é a nossa vida. E aí, buscando isso, sabendo que o Espírito Santo está trabalhando com você, nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Filho. E aí, quando isso se consumar, nós estamos caminhando para o fim. Né? Isso vai se consumar porque o plano de Deus é que todas as coisas estejam reconciliadas com o Filho dele. Esse é o grande propósito de Deus. Para isso, você, agora, terminando, né, precisa ter a mente de Cristo. Buscai a Cristo todo dia. Buscai o reino de Deus todo dia. Se você é regenerado, você já entrou pela porta, já se arrependeu, já entregou a sua vida a Cristo, você agora precisa ser transformado, a sua mente humana, a de Cristo. Até a próxima. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.